Davi não foi apenas um herói bíblico, foi um estrategista, o homem que entendia o tempo, o silêncio e o poder das aparências. Enquanto era perseguido, tocava harpa para o próprio rei que queria matá-lo. Enquanto era odiado, conquistava corações. Davi não reagia por impulso. Ele calculava. Ganhava espaço sem ameaçar. Inspirava sem confrontar. Sabia que a guerra não se vence apenas com espada, mas com paciência, presença e controle. Criava a imagem antes de conquistar o trono. Primeiro, fazia o povo amá-lo. Depois, tornava-se inevitável. Foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas não era perfeito. Era ambicioso e lúcido sobre o que é o poder. Davi era humano, capaz de escrever salmos e, ao mesmo tempo, de arquitetar a morte de um homem para encobrir seu próprio erro. Ele matou Urias, não com suas mãos, mas com uma ordem, tudo para ficar com Batseba, e mesmo assim a história o preserva. Não por causa do erro, mas por causa do que ele fez depois do erro. Davi pecava, mas caía de joelhos, não jogava culpa nos outros, enfrentava o que era, chorava diante de Deus com honestidade, se quebrava por dentro e depois voltava, porém mais consciente, mais forte, usava as sombras do próprio coração como lembrete e alavanca. Essa é a grandeza de Davi. Não foi sua força que o definiu, foi sua capacidade de reconhecer as rachaduras, de usar os fracassos como degraus, não como desculpas. Davi sabia o peso da imagem e soube manipulá-la sem se perder nela. Ele liderava não apenas com coragem, mas também com vulnerabilidade. Mostrava que até os ungidos falhavam e que o arrependimento verdadeiro transformava falhas em legado. E, acima de tudo, Davi mantinha sua fé. Ele entendia que o trono não era o fim, mas era o meio, que a liderança exige mais do que carisma, exige consciência, e que a autoridade espiritual só se sustenta quando o homem tem coragem de encarar sua própria escuridão. Davi venceu gigantes, mas sua maior batalha foi consigo mesmo, porque não é difícil matar Golias com uma pedra. Difícil é segurar o orgulho quando se é aclamado. Difícil é reconhecer que a mão que escreve louvores também é capaz de assinar sentenças injustas. E mesmo assim, ele não fugiu de si. Davi foi rei por direito, mas se manteve rei por caráter. Seu reinado foi marcado por erros, guerras, traições, perdas, mas também por música, poesia, restauração. Ele não apagou sua humanidade para parecer santo. Ele entregou sua humanidade a Deus e foi lapidado no processo. Essa é uma lição que muitos não aprendem. Não se trata de parecer correto, mas de se tornar alguém disposto a mudar. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem sincero. Sabia que a força da imagem não está em esconder falhas, mas em saber o que fazer com elas. E mesmo quando tudo desmoronava, ele voltava ao seu centro, a fé. Ele sabia de onde vinha sua força. Sabia que o brilho da coroa não podia substituir a presença de Deus. Por isso, mesmo no pecado, ele não fugia da oração. Mesmo no erro, ele ainda se voltava para o altar. Davi era rei, mas antes de tudo, era servo. E talvez seja por isso
que, mesmo tendo derrapado tantas vezes, ele continua sendo uma das figuras mais respeitadas das Escrituras, porque sua história é crua, real e sem filtro. Um retrato fiel de um homem que tinha tudo para se perder, mas escolheu se reencontrar. O controle da imagem na vida de Davi não foi vaidade, foi visão. Ele sabia como se posicionar, como esperar, como atrair, e isso o tornou admirado. Mas o que o sustentou mesmo foi o que havia por trás da imagem, um coração ensinável. Porque no fim, o mundo pode até admirar quem parece forte, mas Deus constrói história com quem é honesto, com quem se dobra quando erra, com quem chora no quarto, mas se levanta para continuar reinando. Davi nos ensina que não há problema em errar, desde que o erro te leve ao arrependimento, não à repetição. Que não há vergonha em cair, desde que você levante com mais consciência, que a imagem pode atrair, mas só o caráter sustenta. Ele não precisava ser perfeito, apenas precisava ser inteiro, e isso ele foi.